A paz do Senhor Jesus. Graças a Deus que o Senhor nos concede vitórias por nosso Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez. Nosso intuito é transmitir uma palavra de Deus. Que o Senhor possa abençoar todos aqueles que virem esta mensagem nas redes sociais. Ela está sendo transmitida ao vivo aqui pelo Facebook e acredito eu que, se o Senhor assim permitir, estaremos também colocando ela no YouTube. Se quiserem nos seguir também pelo canal do YouTube, nos acione lá no canal Pastor Gilmar da Luz, e lá tem algumas mensagens que, quem sabe, edifica a vida de algumas pessoas. Examinai tudo e retém o que é bom. Às vezes tem coisas que você não gosta, você sente que não é para você, então não leve para casa. Tem coisas que você assiste, que você vê, você observa e diz: isso é para mim. Então aproveita, faça bom uso da palavra e seja edificado em nome de Jesus. A internet está um pouco fraca, um pouco não, está bastante fraca. Talvez não terei certeza, não tenho certeza se concluirei esta hoje. Mas a palavra que eu tenho a ler encontra-se no livro do profeta Abacuque. Abacuque é um dos menores profetas, considerado assim por ser um livro pequeno, o seu conteúdo. O profeta Abacuque compõe-se de 3 capítulos, seu livro. 3 capítulos pequenos. E a palavra que eu irei ler está escrito logo no começo do livro que leva o seu nome. Abacuque 1, versículo 1 a seguir, está escrito assim: o peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Por que razão me mostras a iniquidade? Por que razão me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa e o juízo nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo. Por causa da lei, por esta causa, a lei se afrouxa e o juízo nunca se manifesta. Porque o ímpio cerca o justo e o juízo se manifesta torcido. A todos que têm um exemplar sagrado e que leem a palavra de Deus e que têm lido a palavra do profeta Abacuque na Bíblia, nós vamos ver tanto quanto o profeta Abacuque, ele se preocupou, ele demonstra preocupado com uma situação. A palavra de Deus, ela é espiritual. Ela não fica velha.
ela se renova a cada manhã. A Bíblia é um dos livros mais antigos da humanidade. Mas ela não precisa ser renovada por alguém, porque o autor da palavra, o Espírito Santo, se encarrega em renová-la a cada manhã. Ela não precisa ser atualizada. Ela não precisa que alguém a atualize. O autor dela atualiza e reaviva ela a cada manhã. Então, quando o profeta Abacuque ele escreveu essa palavra, escreveu o seu livro, ele demonstrou-se preocupado com uma situação. Ele, na qualidade de profeta, você observa aí que ele vê no primeiro versículo, a Bíblia vai estar dizendo: o peso que viu o profeta Abacuque. Quando se refere a peso, está se referindo à responsabilidade, ao compromisso, a um compromisso, a qual ele tinha como profeta. E se nós formos trazer esta palavra para os dias atuais, baseado no que o profeta viu no tempo do seu ministério profético, e nós formos paralelizar esta palavra com o século XXI, com a data que nós estamos vivendo, período que nós estamos vivendo, eu acredito que tem muitas pessoas que não se preocupam muito com o que o mundo está vivendo, com o que a sociedade está vivendo, a igreja está vivendo. Tem muitas pessoas que olham para estas situações e a têm como uma situação normal. Porque é um tempo difícil, de crise moral, crise espiritual, crise financeira, crise em todos os segmentos, e alguém a tem a situação como uma situação normal. O profeta Abacuque, a princípio, ele viu o que ele estava vendo, e baseado no que ele estava vendo na sociedade da época, ele orava a Deus. E no capítulo 2, vai ter uma palavra de Deus para o profeta. Que Deus diz... Então, como estava falando, o livro do profeta, ele tem 3 capítulos. E cada capítulo vai mencionar uma reação, uma atitude. Deus ouviu o profeta e respondeu. Quando ele, no começo aqui, ele diz: Senhor, até quando clamarei e tu não escutarás? Gritar-te-ei violência e tu não salvarás. É porque o profeta, ele estava vivenciando situações que ele acreditava que ele orando, Deus resolveria. E é bíblico, a Bíblia nos recomenda, nos exorta a orar sem cessar, a orar todo o tempo. E aquilo que pedirmos em nome de Jesus, crendo, Jesus disse: meu Pai o conceda. Só que a mesma Bíblia que diz isso, diz também assim, que nós devemos apresentar o nosso corpo vivo em sacrifício a Deus, como um culto racional, para que possamos experimentar qual é a vontade de Deus. Ou seja, a mesma Bíblia que diz que nós vamos pedir e Deus vai nos conceder, ela diz e nos exorta a conhecer a vontade de Deus. Porque quando nós conhecemos a vontade de Deus, entendemos o que Deus quer, aí nós não vamos orar determinando, nós vamos orar pedindo e nos submetendo à vontade de Deus,
como está escrito em Mateus 6, que o Senhor Jesus deixou escrito lá a oração modelo. Faça-se a tua vontade aqui na terra como no céu. Quando Jesus mencionou a conhecidíssima oração do Pai Nosso, que tem pessoas que pegam aquele texto escrito, não interpreta e decora aquele texto e vai rezar o Pai Nosso e não orar a Deus, né? Então isso é uma maneira de interpretação. Orar a Deus significa se submeter à vontade dele. Submeter-se à vontade de Deus. Então, para mim me submeter a uma vontade, eu tenho que conhecer aquela vontade. Porque ninguém se submete a alguém sem conhecer, porque aí não é servir, é ser escravo. Então, quando o profeta está orando aqui, Senhor, até quando clamarei e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e tu não salvarás. Parece que o profeta estava apresentando uma coisa a Deus e Deus não respondia, Deus não ouvia, Deus não atendia o pedido do profeta. E ele foi reclamar para Deus: até quando eu vou clamar e tu não me escuta? Por que eu grito violência e o Senhor não faz nada? Aí no versículo 3 ele diz assim: por que razão me mostra a iniquidade e me faz ver a opressão? Pois que a destruição e a violência está diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. O profeta está se queixando: Deus, se o Senhor não vai resolver essa situação, por que o Senhor me faz ver? Porque há guerra, há intriga, há pessoas que contenda, que cria problema, que provoca violência, e aqueles que suscita litígio, ou seja, peleja, discussão, porfia. Tudo isso o profeta via, estava vendo, e ele orava a Deus e Deus não atendia, Deus não respondia. E ele disse: por que se o Senhor não vai resolver, por que me mostra? Por que me faz ver isso? Aí o Senhor diz aqui, o profeta no versículo 4, por estas causas, ou por esta causa, a lei se afrouxa e o juízo nunca se manifesta. Porque o ímpio cerca o justo e o juízo se manifesta torcido. Ou seja, parece que aquele que faz o bem não é favorecido, não é justificado. Parece que a lei favorece mais quem faz o mal. É isso que nós vamos entender no diálogo do profeta com Deus. Ele via as coisas, a lei não funciona. A lei que o Congresso tem, que os deputados fazem, que os ministros criavam, não resolvia o problema. Era uma lei frouxa, não funcionava para todos, para uns e outros não. E ele dizia assim: olha, por esta causa, que causa? Essa causa aqui do versículo 3. Por esta razão, por que razão me mostra a iniquidade? Iniquidade é pecado. Iniquidade não é aquele pecado que a pessoa comete assim por acidente ou porque quis fazer. Iniquidade é uma prática que atinge uma nação, uma lei aprovada, por exemplo, em um congresso, em uma comunidade, em um município, em um estado, em uma nação. Uma lei aprovada que não esteja dentro do propósito e dos desígnios de Deus, pode ser uma iniquidade. Quem aprova, por exemplo, uma lei a favor do aborto, a pessoa está aprovando o aborto, é uma iniquidade, porque o pecado vai ser praticado por a pessoa que aborta. A pessoa que favorece um casamento de pessoas do mesmo sexo, uma lei que aprova isso, é uma iniquidade que vai atingir uma nação, um país. E o profeta estava vendo: por que razão me mostra a iniquidade? Tantas coisas acontecendo, o Senhor me faz ver a opressão. Porque há destruição e há violência, estão diante de mim. Essas coisas, o profeta estava dizendo para Deus: estas coisas eu estou vendo acontecer. Porém eu oro, eu clamo
eu grito, eu peço e nada se resolve. Porque as leis dos homens são frouxas. As leis dos homens só funcionam não para o justo, não a favor do justo, mas a favor do ímpio, a favor daquele que não conhece a Deus. Ou seja, parece que é uma lei frouxa, uma lei torcida, que favorece aquele que tem o dinheiro. Se alguém for diante de uma situação, que eu vou entender aqui, segundo o profeta está dizendo, ele está dizendo aqui que a lei, o ímpio cerca o justo, e o juízo, ou seja, a lei suprema, o juízo, aquele que deve julgar, se manifesta torcido, ou seja, não é a favor do justo. E o profeta disse, por que o Senhor me faz ver isso? Então a gente vê aqui uma questão, o profeta questionando com Deus, o porquê que ele via tanta coisa. E ele orava e Deus não respondia. No capítulo 2 do livro do Abacuque, nós vamos ver Deus dizendo para Abacuque, eu sei o que eu estou fazendo, eu estou vendo tudo, eu vou punir na hora certa. Tem coisas, meus irmãos, que não é para nós impor as mãos. Tem coisas que Deus permite que não é para nós orar a favor daquilo, não. Porque se é determinação de Deus, se foi Deus quem determinou, quem somos nós para orar e dizer, Deus, desfaz isso que o Senhor fez? Nós não podemos, nós precisamos conhecer a vontade de Deus. Porque se Deus permite guerra, não adianta orar pela paz. Se a vontade de Deus haverá guerra, haverá fome, haverá peste, haverá isso e tanta coisa que vai acontecer. Jesus falou de todas essas coisas que o profeta está vendo aqui. A guerra, a miséria, o desperdício. Então nós vamos ver aqui, meus irmãos, que as pessoas estão caindo em descrença. Ou seja, muitos obreiros, muitas pessoas que se dizem homens ou mulheres de Deus, que têm a carta magna. Então muitas pessoas, meus irmãos, muitas pessoas que têm o conselho de Deus, que têm a palavra de Deus, estão caindo em descrença, estão sendo desacreditadas, porque estão lutando não a favor de Deus, mas contra Deus. Como assim? Por não conhecer a vontade de Deus. Se Deus determinou tal coisa, não adianta eu orar, Deus repreenda isso ou aquilo, porque Deus não vai repreender, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele não volta atrás com a sua palavra, Ele vela pela sua palavra para que se cumpra. Então, se alguma coisa está acontecendo, eu como crente, servo de Deus, estou vendo algo errado, mas eu vou ver Deus dizendo, olha, isso é para acontecer. Então, se Deus disse que vai acontecer e eu estou vendo acontecendo, e alguém vem a mim, pastor, ore para que isso não aconteça. Ó, não venha que eu não vou orar, porque eu vou dizer assim, Deus, conclua a tua vontade para que o teu nome seja glorificado. E muitas pessoas, por não conhecer a vontade de Deus, vai orar repreendendo guerras, vai orar. Tem muita gente orando por isso. Mas se Jesus falou que vem, então, pastor, qual é a nossa oração em meio a isso aqui? Jesus disse no Evangelho de Mateus, persevera, aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, é uma questão de individualidade. Então é uma questão de individualidade. Nós conhecemos ou procuramos entender, conhecer a palavra de Deus. Eu devo me esforçar, não para impedir a ação de Deus, porque a Bíblia diz que Deus há de trazer juízo sobre a terra, e que os homens perversos são confundidos.
e são julgados por Deus. Mas há uma causa que acontece que tanto perece o justo com o injusto. Então vamos orar para acabar com a guerra. Vamos orar para acabar com a pandemia. Vamos orar para acabar com a fome. Eu não diria isso. Eu não diria isso porque nem o governo federal dá conta de acabar com a fome, nem no país que ele governa, através do Fome Zero, através de Bolsa Família e outros planos de governo que ele tem. E sempre teve fome desde os tempos de Jesus. Mas ele disse assim, olha, todas essas coisas vão acontecer. Mas para vós que temeis o meu nome, erga a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Jesus disse que essas coisas iriam acontecer. Então, se eu vejo isso acontecer, aí tem muita gente que está caindo na mesma falha que o Abacuque caiu. Como assim? Ele foi orar para repreender a guerra, para repreender a escassez, para repreender tanta coisa que acontecia no tempo do ministério profético dele. Qual foi a resposta de Deus? Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei qual é a mensagem que eu estou pregando. Às vezes, meus irmãos, às vezes as mensagens pregadas nas igrejas, às vezes as mensagens pregadas nas cruzadas, pregadas em tantos eventos evangélicos, não é suficiente para falar com o mundo. Mas Deus, através de uma só mensagem, Ele fala com o mundo inteiro, em todos os idiomas, em todos os dialetos, em todas as formas de linguagem. Deus fala para cada nação, para cada tribo, para cada língua, através de uma só mensagem. Então, se Deus está falando, eu vou orar contra a vontade de Deus? Não, meus irmãos, nós precisamos ser conscientes e entender o que Deus está falando. Então, quando essas coisas estiverem acontecendo, então nós devemos nos preparar cada dia. Deus, guarda a minha alma, salva a minha vida. Jesus disse que nós precisamos ter perseverança e ser perseverante. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Ele disse, é necessário que estas coisas aconteçam. É necessário, é mistério que estas coisas venham a acontecer. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. A nossa esperança, a nossa salvação não está em governo A ou B, não está em presidente, não está no homem. A nossa esperança está no Senhor que fez os céus e a terra. A nossa confiança deve estar nele. O nosso objetivo deve estar nele. A Bíblia diz assim, olhai para Jesus, autor e consumador da fé. É para ele que devemos olhar. Os homens se corrompem, os homens se vendem, o juízo se mostra torcido, a lei se afrouxa. Então, se você confiar no homem, você vai ser corrompido, você vai ser esquecido, o seu problema não será resolvido e você vai cair em descrédito. E alguém que entrar nessa também vai ficar desacreditado, vai ficar sem confiança, porque pediu uma coisa a Deus e Deus não atendeu, porque era a vontade dele fazer aquilo. E quem procura entender a vontade de Deus, tem mais cuidado na hora de interceder por alguém a respeito de uma situação. Quando o profeta entendeu a vontade de Deus, quando ele entendeu que prevalece a vontade de Deus e não o pedido do profeta, então no capítulo 3, ele depois que entendeu, depois que Deus falou com ele, olha Abacuque, deixa que isso aí é comigo, eu estou vendo, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei com quem que eu estou tratando, a tua mensagem não é suficiente para atender esse povo, mas a minha mensagem vai falar com todos. Quando o profeta entendeu a mensagem que Deus estava pregando para as pessoas através dessas coisas que estavam acontecendo, aí então ele diz no capítulo 3, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do curral. E ele foi falando o tanto de coisa que poderia acontecer. Ele dizia assim, todavia,
Eu me alegrarei no Deus da minha salvação, exultarei no Deus da minha vida. Irmão, nós devemos confiar em Deus, nós devemos confiar em Deus, nós devemos ter Deus na nossa vida. Se Deus está tratando com alguém, não imponha a sua mão onde está a mão de Deus, porque você pode se dar mal, você pode sofrer junto com o indivíduo que está padecendo. Deus não quer que nenhuma alma se perca. A vontade dele é que todos sejam salvos. E se Deus está tratando com alguém, se Deus está com a mão em uma obra, não ponha a sua. Deixe Deus trabalhar, deixa Deus operar, deixa Deus fazer a vontade dele. Todas as nações, todas as pessoas terão uma oportunidade diante de Deus, assim como eu tenho, assim como você tem. Todos terão. Eu tive uma oportunidade de conhecer a verdade, todos terão. Você teve a oportunidade de conhecer a verdade, todos terão. Deus não terá ninguém por inocente. Se alguém não ouviu a mensagem do Evangelho através de mim, através de você, Deus vai pregar para ele através da fome, através da peste, através da miséria, das coisas ruins que virão sobre o mundo. Mas Deus será conhecido como Deus por todas as nações, em toda a terra. Deus é Deus e o resto é Baal. Portanto, meus irmãos, eu costumo dizer uma coisa: nós não devemos nos preocupar em ganhar a salvação. É isso mesmo, não devemos nos preocupar em ganhar a salvação, porque ela já foi ganha, já foi conquistada por Cristo e dada a nós de graça. A nossa preocupação, a minha e a sua preocupação deve ser em não perder a salvação, em não abrir mão dela. Ela já é nossa, ela já está garantida em Cristo. Agora o meu esforço é para não perdê-la, é para não deixar embora, é para não deixar ela fugir da minha mão. A Bíblia diz: guarda o que tem para que ninguém roube a tua coroa. Ou seja, a tua salvação, a minha salvação pode ser roubada pelo inimigo que veio para matar, roubar e destruir. E Jesus veio para que você e para que eu tenhamos vida, para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Que Deus possa nos abençoar, meus irmãos, nesta noite abençoada, que esta palavra possa ter achado guarida no seu coração, ter achado espaço. Como eu disse no começo, se você ouviu essa mensagem e não concordou com alguma palavra que eu disse, é um direito seu de concordar ou desconcordar. Você não é obrigado a concordar. Mas se você ouviu alguma palavra e entendeu que é para você, pois atenda, acolhe, examine tudo, retém o que é bom. É isso que a Bíblia nos recomenda, examinar tudo e reter o que é bom. Examinar é observar com detalhes, é examinar. Reter quer dizer acolher para mim aquilo que é bom, só o que é bom. O que não é bom para você, não pegue. Porque pode não ser bom para você, mas pode ser bom para outra pessoa. Então leve para a sua casa, para a sua vida, somente o que lhe interessa. Somente o que é bom para você. O que não é para você, porque é para outra pessoa. Que Deus possa abençoar, meus irmãos, todos vocês, em nome de Jesus. E eu quero orar por vocês, que eu tenho certeza que tem alguém nos assistindo. E eu quero orar por você, alguém que vai assistir depois no Facebook ou no YouTube, você possa ser abençoado por Deus. E quando você estiver orando, você peça para Deus revelar a vontade dele, Deus, na sua vida. Para você não cair em um fracasso de estar orando contra a vontade de Deus. Eu não me refiro, irmão, a orar contra a vontade de Deus, não é aquela oração individual, aquela oração minha e Deus, aquela oração sua e Deus, aquela oração que você deve entrar no seu quarto, fechar a porta e orar em segredo, aquela oração que você vai conversar com Deus, só você,
Você vai confessar para Deus, dizer com detalhes o que Deus precisa, o que você quer que Deus faça na sua vida. Porque Deus, mesmo sabendo que você precisa, mesmo sabendo do que você quer, Ele pergunta para você o que tu queres. Ó, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui antes de terminar. Uma certa feita, um cego estava clamando a Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O cego clamando. Aí Jesus parou e perguntou: o que tu queres que eu te faça? Ora, parece uma pergunta meio que desnecessária. Um cego clamando por misericórdia. O que que o cego queria? Ver, claro. E Deus sabia que ele queria ver. Mas ele foi sucinto na sua resposta para Deus, para Jesus. Quando o Senhor Jesus disse: o que tu queres que eu te faça? E o cego disse: Senhor, eu quero ver. E Jesus disse: veja. E ele viu. Foi simples assim. Mas às vezes a pessoa está orando para Deus, falando com Deus a sós, e não quer dizer o problema dele. Deus quer te ouvir. Deus quer que você diga: Deus, é nessa área aqui, ó, que eu sou mais fraco. Tem pessoas, meus irmãos, que não pode pegar em dinheiro que se corrompe. Senhor, o meu problema é dinheiro. Eu não posso ter dinheiro, principalmente que não é meu, porque eu gasto e depois vou ter que mentir, dizendo que aconteceu alguma coisa. Então diga: eu não posso pegar dinheiro dos outros, eu não posso ver as coisas dos outros que eu quero para mim, inveja no caso, né? Eu não posso estar próximo de uma pessoa que não é conhecido meu, porque eu desejo. Então vá direto no assunto, diga para Deus, porque mesmo Ele sabendo, mas Ele quer que você confesse. Senhor, o meu problema é esse, ó, eu não... é esse X aqui. Não precisa você dizer para pastor, dizer para padre, dizer para pai de santo. Não, eles não vão resolver problema de ninguém. Eles já têm até demais para resolver. Mas se você contar para Jesus, eu lhe garanto que Ele perdoa. Eu lhe garanto que Ele resolve. Às vezes você precisa de alguém para lhe ajudar. Mas para contar as suas particularidades, não conte não. Que ao invés de resolver, você vai complicar mais. As suas particularidades é você e Deus. Agora, quando se fala daquela oração que é campanha, que é aquela oração conjunta, que é aquela oração com a igreja, aquela oração de um grupo, aí sim, é claro que nessa oração você não vai dizer as suas particularidades. É uma oração em conjunto, onde Jesus disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Essa aí é uma oração conjunta, e é nessa oração aí que a gente precisa entender qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus. A oração particular, a vontade de Deus é que você ore sem cessar, todo dia, em pensamento, em espírito, de joelho, deitado, caminhando, trabalhando, precisa orar. Mas a oração em grupo, essa aí, quando você for apresentar um propósito e um objetivo, precisa saber se está no plano e no projeto de Deus e se é a vontade de Deus. Porque senão vocês vão orar muito e depois vai dizer que nem o Abacuque: por que eu oro e você não me responde? Por que me faz ver essa necessidade e você não supre? Eis, meus irmãos, uma palavra para a vida de cada um daqueles que se sente necessitado de uma palavra. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe cada pessoa que há de ouvir e de assistir esse vídeo. Abençoe e entra com providência na vida de cada uma delas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.